RFI convida hoje Rodrigo Randig, diplomata, chefe do setor de educação e promoção da língua portuguesa da Embaixada do Brasil em Paris. Olá, Rodrigo, é um prazer te receber aqui na RFI. Bom dia, Maria Emília. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela acolhida. Rodrigo, você vem aqui para nos falar de um projeto muito interessante que é uma cartografia, uma nova cartografia dos estudos lusófonos na França, quer dizer, um projeto da Embaixada do Brasil na França em parceria com a Universidade de Clermont-Ferrand, que é na região de Auvergne. Então, vocês acabam de lançar essa ferramenta para os amantes da língua portuguesa. Como é que funciona essa cartografia E- digital? Exatamente, Maria Emília. Enfim, aqui na Embaixada nós temos, então, como você bem falou, um setor dedicado à educação e à promoção da língua portuguesa, que é um dos pilares de atuação externa do Brasil, porque a gente entende que promovendo a língua portuguesa, a gente promove também a nossa cultura, a cultura brasileira e dos demais países em conjunto que formam a chamada lusofonia. E então, há 2 anos, nós tivemos a ideia de fazer o primeiro encontro de professores de língua portuguesa. E entre os vários, enfim, resultados desse encontro, uma ideia que surgiu foi de elaborar essa cartografia, que foi realizada nos últimos 2 anos, cuja ideia era exatamente fazer um mapeamento de onde se ensina português na França, que é algo que não havia até então e que a gente está muito feliz de poder lançar essa semana. E a gente descobre, né, que realmente o ensino de português é bem distribuído na França, né? A gente identifica 31 universidades, 20 dessas com departamentos de português, e curso de língua próprio da universidade, e 11 oferecendo português para os graduandos. Quer dizer que o que parece muito incrível é que não está só concentrado na capital Paris, é isso? Exatamente. Bom, como você disse, são 31 universidades no total, são 60, na verdade a gente tem 51 estabelecimentos, porque a gente divide entre as grandes écoles e universidades aqui na França. E o que foi bastante interessante que a gente percebeu na cartografia foi que todas as regiões da França europeia, França continental, digamos assim, têm curso de português, com exceção da Córcega. Então isso foi importante porque, por exemplo, vendo isso, a gente já fez gestões, o embaixador escreveu cartas ao reitorado acadêmico da Córcega, dizendo que eles podem contar com a embaixada, com o governo brasileiro, caso tenham intenção de abrir cursos lá, que é enfim, algo que a gente defende e fomenta. E isso acontece em outros países, a gente pode ter países não lusófonos, é claro, a gente pode ter essa força do português em outros países? Você constatou isso? Em outros países, Do mundo, nos Estados Unidos, talvez, aonde o português é tão sim. presente? Bom, desde que eu cheguei aqui, eu senti que havia um potencial grande na França, porque na verdade havia até uma polêmica de se a gente deveria realmente se engajar tanto na questão do português, porque é uma ideia de que talvez há regiões de influência. Então, o Brasil deveria talvez promover mais o português na Argentina, Bolívia, nos países à sua volta, porque aqui já seria uma área tomada, digamos assim, por Portugal. Isso porque é verdade, é um país em que o português é muito falado, há estimativas de que seja a língua materna mais falada depois do francês. Você pode aí contar talvez o árabe, mas o árabe a gente sabe que são vários, na verdade, a língua materna aqui são os dialetos, então tem o argelino, o tunisiano, mas então se você contasse como separadamente, o português seria a língua materna mais falada, mas não por causa de brasileiros, por causa dos portugueses. Então haviam talvez, algumas pessoas argumentavam que a gente daqui já estaria em desvantagem, a gente teria competição com Portugal. E a embaixada, nessa gestão, o embaixador sempre viu que não, que era importante, enfim, que um esforço não exclui o outro. Bom, aqui na França a gente ouve muito falar, às vezes alguém fala, vous parlez brésilien. E a gente luta contra essa ideia para dizer que é uma língua só, é a língua portuguesa, e um esforço de Portugal ajuda o esforço do Brasil, então eu acho que é um dos países, sim, que com a ajuda de Portugal a gente mais tem conseguido fazer ações em prol da língua. E você acha que os franceses, os jovens franceses, você não percebe um interesse pelo português do Brasil, esse brasileiro, como eles falam, que é um Exatamente. país um pouco que faz sonhar, enfim. Exato. Parece que a gente está puxando a brasa para nossa sardinha, mas é que a gente ouve um pouco isso, assim, que em cursos, em universidades, a gente percebe que apesar de haver aqui talvez uma oferta mais padrão de português europeu,
há talvez uma demanda bastante grande, sim, pelo português brasileiro. Mas por isso que eu acho que, enfim, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que um professor português pode ensinar também as variantes brasileiras. Um professor brasileiro, eu sei, a gente sempre tenta que eles também ensinem a variante portuguesa, mostrando a diferença, como é. Enfim, do mesmo modo que acontece com o inglês, com o espanhol, mesmo com o francês. E voltando à cartografia, na verdade, é voltada para o ensino superior, né, pesquisadores e doutorandos, mestrandos, mas não é só o português do Brasil, são estudos lusófonos, quer dizer que podem estar, constam, né, dessa cartografia professores de português de Portugal, na verdade. Professor de Portugal e mesmo de história, na verdade, a gente incluiu, enfim, porque aqui, exatamente, os departamentos costumam ser de estudos lusófonos, então é um pouco mais abrangente do que simplesmente português. Então, há, claro, português para estrangeiros, linguística, mas também há professores de cultura, que eles chamam de civilização aqui na França, professores de história do Brasil, história de países lusófonos. E, enfim, esse é o primeiro recorte que a gente tentou dar na cartografia para ter um escopo mais limitado, mas nada impede que a gente acabe expandindo para ensino médio, ensino fundamental, mesmo para os brasilianistas de modo geral. Isso vai depender um pouco aí, vamos ver, do sucesso de como vai ser acolhido esse projeto. E, Rodrigo, exatamente numa hora que a gente divulga essa cartografia, que é uma coisa super interessante para a língua portuguesa, a gente descobre também uma notícia triste, que é a decisão aqui do Ministério da Educação de retirar o português das 4 principais línguas do baccalaureat, que é o exame de conclusão do ensino médio aqui na França. Até então, o português estava presente. Isso é um baque para a língua portuguesa, né? Bom, é importante deixar claro que não foi algo especificamente contra o português. Até o baque atual, há uma enorme lista de mais de 10 línguas. Pode escolher o russo, o árabe, etc. E a reforma que está sendo anunciada, se for mantida como é para o ano que vem, a língua principal do BAC, a língua primeira estrangeira, teria que ser uma das 4, que são inglês, italiano, alemão e espanhol. Mas a embaixada, desde que tomou conhecimento, a gente tem feito gestões, a gente inclui esse tema em todas as reuniões bilaterais que a gente tem, tanto aqui em Paris quanto em Brasília, eles também incluem o nosso pedido, para argumentar que essa escolha não faz sentido, porque se o português é a língua de imigração mais falada na França, a gente tenta mostrar que não há uma lógica na escolha, porque em termos de falantes, o português, com 270 milhões de falantes, tem o dobro, no mínimo o dobro de falantes de alemão, e no mínimo 3 vezes o número de falantes de italiano. Ou se você diz que essas línguas foram escolhidas porque são línguas de fronteira, italiano, alemão, inglês pelo canal e espanhol, pois bem, não podemos esquecer que a maior fronteira da França no mundo é com a Guiana Francesa, então o português também é uma língua de fronteira. Então o que a gente está tentando mostrar é que, sob qualquer aspecto, o português deve ser mantido entre essas principais línguas. Agora, de alguma maneira, a gente sabe que o português, você falou, 270 milhões, mais ou menos, falados no mundo inteiro, a gente sabe que é a terceira língua europeia falada no mundo, que é a 5ª língua mais utilizada na internet. Apesar disso, o português, a que se deve, então, essa ideia de que o português não está tão presente no ensino médio? Isso se deve à falta de força política e econômica dos países lusófonos na cartografia mundial? É uma pergunta complicada, porque como dizer realmente, como justificar que o italiano tenha mais prestígio do que o português, sendo que é falado basicamente por um país, e partezinha da Suíça. Mas estamos na União Europeia, enfim, existe uma política. Portugal também, exato, mas enfim, aí a gente percebe aí que há realmente isso é o que, nesses anos aqui, divulgando português na França, a gente sente que o português talvez na França seja um pouco estereotipado, justamente como língua de uma imigração, enfim, os imigrantes que vieram não necessariamente vinham buscando melhores qualidades de vida, então não é uma imigração digamos, é uma imigração considerada menos economicamente potente do que outras, e ficou visto então muito como uma língua que mais impede, enfim, uma língua meio de segregação em vez de uma língua de integração. Há um certo problema de imagem do português que as associações portuguesas, brasileiras, etc., têm tentado reverter, mas que na França está um pouco associada a essa ideia de que, bom, por um lado é uma língua
apenas de imigração, e por outro lado também muita gente diz que é parecido com o espanhol, mas o espanhol é mais útil. Então fica essa questão de muita gente que estudaria português acaba indo para o espanhol, essa competição também um pouco. E sabendo que a força do português está muito também no Brasil, né? Esse país, né, de 200 milhões, no mínimo, 210 milhões de habitantes, enfim, que é possível, que é importante que a Europa integre essa noção, né? Sempre, eu acho que é um problema para o ensino do português, digamos, um pequeno problema, o fato de a gente ter, exatamente, duas variantes que são relativamente diferentes, divergentes, é a mesma língua, mas eu acho que concordamos que é um pouco mais diferente do que o espanhol da Espanha em relação ao espanhol do México, da Argentina. E, por outro lado, a divisão está muito clara no sentido de que você tem, de um lado, o país que concentra quase, enfim, 80% da população que fala português, do outro lado, todos os outros países, mas que, embora somados, não dão a população do Brasil. Então... Ok, então vamos unir as forças. Exatamente, a solução é essa. Muito obrigada, Rodrigo Randig, diplomata, chefe do setor de educação e promoção da língua portuguesa na Embaixada do Brasil.